Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a esta celebração solene em honra a São José. Quero cumprimentar todos aqueles que estão em casa acompanhando esta celebração através dos meios de comunicação, da nossa Rádio São José, da TV e dos canais e redes sociais. Sejam todos bem-vindos e participem mesmo de longe, mas quem sabe se no próximo ano pudessem todos estar aqui, não é verdade? A festa seria bem maior, a procissão seria bem mais animada. Eu creio que isso é muito importante e é necessário. São José é o santo mais popular da igreja, é o mais conhecido. Nós somos chamados, caríssimos irmãos e irmãs, a pensar na beleza da figura e da missão de José. Eu quero que levantem as mãos. Quem tem o nome de José aqui? Quem tem José no nome? Olha só, mais ou menos aí, uns 10 a 15% da nossa Assembleia. José está no nosso nome, José está no nosso coração, José está na nossa mente, José está no nosso povo, José está no coração da igreja. Demos graças a Deus por isso, mas não basta. Não basta a celebração litúrgica de São José. Nós somos chamados a olhar para as suas virtudes, para os seus valores, as suas atitudes, e é justamente isso que deve ficar conosco. Cada ano nós escolhemos um tema para a festa de São José. E o tema deste ano vai ao encontro daquilo que a igreja está vivendo e a sociedade também. Tanto a igreja quanto a sociedade estão refletindo sobre a questão ecológica, a questão socioambiental. Deveremos cuidar mais da natureza, cuidar mais do meio ambiente,
Meio ambiente é todo um conjunto de condições que nos faz viver. Precisamos da natureza, das árvores, precisamos dos animais, precisamos da água, precisamos do ar para respirar. Então deveremos cuidar da totalidade dessas condições. E o tema deste ano nos fala: São José, padroeiro do Amapá, ajudai-nos a cuidar deste torrão da Amazônia e do seu povo. José cuidador, repita. José cuidador, está fraco, mais forte. José cuidador. De fato, ele foi cuidador. Foi esposo cuidador de Maria, esposo zeloso cuidador da mãe de Jesus. José foi pai adotivo, cuidador, educador de Jesus. José foi cuidador do seu lar. Imagine que o primeiro lar de José, quando Maria teve o seu bebê, o menino Jesus, o primeiro ambiente de José e Maria foi a estrebaria, foi um curral, caríssimos irmãos e irmãs. E o Papa Francisco vai refletir, falando do cuidado zeloso de Maria e de José, que foram capazes de transformar um curral de gado, um curral de animais, num lar, num ambiente familiar. Que coisa linda, que exemplo maravilhoso de sensibilidade ecológica de José. E a primeira leitura, caríssimos irmãos e irmãs, fala exatamente disso. Fala da importância da casa e do lar. Mas o mais importante não é a estrutura física, não é a casa, mas é aquilo que nós criamos na casa. São as nossas relações, a qualidade dos nossos relacionamentos. Então, Jesus, José e Maria nos convidam a sermos cuidadores. Cuidadores. Primeiramente, cuidar de si mesmo, cuidar das próprias emoções, cuidar dos próprios pensamentos, cuidar dos próprios sentimentos, cuidar das próprias ideias, cuidar da própria saúde, cuidar das suas relações. Cuidar, repita. Está fraco, mais forte. Cuidar. Que verbo maravilhoso, mas que verbo exigente. Nós somos chamados a aprender a cuidar. E ninguém cuida de ninguém se não aprendeu a cuidar de si mesmo. Repita. Ninguém cuida de ninguém se não aprendeu a cuidar de si mesmo. Todos. Ninguém cuida de ninguém se não aprendeu a cuidar de si mesmo. Caríssimos irmãos e irmãs, Maria e José nos ensinam a arte do cuidado, a responsabilidade do cuidado, o zelo para com o cuidado. Nós somos chamados a cuidar do nosso estado, a cuidar da nossa cidade, a cuidar da nossa família, a cuidar da nossa casa, a cuidar do nosso ambiente de trabalho, mas sobretudo a cuidar de nós mesmos e a cuidar das nossas relações. Quando o Papa Francisco se refere ao cuidado, não fala simplesmente do curral, do ambiente em si, mas sobretudo desse homem zeloso, virtuoso, capaz de transformar o ambiente. Quem não tem virtudes contamina qualquer ambiente. Quem é virtuoso limpa, purifica qualquer ambiente. E é isso que nós vamos encontrar na Sagrada Família de Nazaré. Não se fala do mal-estar do curral, onde estava o presépio. Simplesmente, Maria e José e Jesus purificaram aquele ambiente na sua totalidade. E ali aquele curral passou a ser casa dos anjos, casa da harmonia. Vieram os animais, a vaca, o jumentinho, os anjos do céu, os pastores. Vejam só que beleza de harmonia das realidades criadas por Deus e do próprio Deus ali presente. Caríssimos irmãos e irmãs, então nós somos chamados a cuidar da nossa vida espiritual,
para cuidar das outras relações e dimensões. Quem não cuida da sua vida espiritual, naturalmente vai ser levado por maus pensamentos, más ideias, maus sentimentos e assim por diante. Isso já é uma grande lição que nós recebemos de José. José fez essa reflexão tão bonita para consigo mesmo. José foi capaz de resiliência. O que é resiliência? É a capacidade de superar-se. A capacidade de superar-se. José e Maria nos convidam à prática da resiliência, à prática da superação. Pense José e Maria naquele estábulo. Como poderiam estar? Provavelmente desesperados, angustiados, ansiosos, e no entanto, permaneceram serenos e tranquilos. Capacidade de estar bem lá onde nós estamos. Capacidade de dar uma resposta. Capacidade de transformar o ambiente. Caríssimos irmãos e irmãs, eis a beleza do lar, que vai muito além da nossa casa. A primeira leitura e toda a vida de José nos convidam a essa ideia maravilhosa. Não se fixar na casa, mas transformar a casa num lar. A casa é a estrutura das relações, é a estrutura física. A casa é a referência de localização. A casa é espaço habitacional. Mas isso não basta. É necessário que seja a morada dos nossos sentimentos, a morada das nossas relações. A casa deve ser lar. Lar é a sede das nossas relações, dos nossos afetos. É o ambiente onde nós testemunhamos comunicação, diálogo, vínculo. O lar é um ambiente onde nós testemunhamos a beleza da nossa convivência, das nossas parcerias. O lar é um ambiente onde nós testemunhamos a arte do cuidado, da atenção, da sensibilidade, da solidariedade. Caríssimos irmãos e irmãs, então daqui vem uma pergunta muito séria. Você tem simplesmente uma casa ou um lar? Certamente quem tem um lar é porque tem uma casa. Mas nem todos aqueles que têm casa têm um lar. Porque a diferença são as relações. A diferença é a qualidade dos relacionamentos naquela estrutura física. Então José e Maria nos convidam a transformar as nossas casas em verdadeiros lares, onde possamos respirar o afeto, a comunhão, o diálogo, o sentido de pertença, a atenção, a solidariedade, a partilha, a comunhão, a misericórdia. De nada adianta ter uma casa de ouro se os nossos sentimentos são maus, né? Se vivemos no inferno de relações. Se sentimos a solidão, apesar de estar numa casa de ouro. Então significa, caríssimos irmãos e irmãs, o nosso compromisso do cuidado para transformar o nosso ambiente, onde nós moramos, em verdadeiros lares. O lar é o lugar da resiliência, eu diria. Por que isso? Porque o texto duas vezes no Evangelho diz: enquanto José pensava nisso. Enquanto José pensava nisso o quê? Na situação que ele estava vivendo, a sua esposa apareceu grávida e ele não era o pai. Enquanto pensava nisso, é a experiência da resiliência, é a experiência da superação, é a experiência da reflexão. Vamos repetir essa palavra? Reflexão. Agora uma palavra mais difícil: reflexibilidade. É a arte de refletir sempre, é a virtude da reflexão, reflexibilidade, todos. Isso é muito importante, porque nós estamos na era da impulsividade, na era da agressividade, na era dos instintos. Agimos sem pensar, agimos sem refletir,
agimos sem analisar. Quantas vezes somos impulsivos, né? Impulsivos em casa, no relacionamento com os outros, no trabalho, nas decisões. Então precisamos crescer na virtude da reflexibilidade, da meditação, que nos leva à capacidade de discernir o que é conveniente. Que atitude linda de José! No mundo desenfreado, no mundo com tanto imediatismo, presentismo, José nos alerta para a calma, para a serenidade, para a reflexão. Enquanto pensava nisso, se acontecer isso conosco, nós seremos capazes de errar menos. Quem mais pensa, erra menos, todos. Está fraco, mais forte. Só as mulheres. Só os homens. Todo mundo. Quem mais pensa, erra menos. José nos convida à reflexão, nos convida à reflexibilidade, nos convida ao discernimento, nos convida a amansar a nossa impulsividade, caríssimos irmãos e irmãs. José nos ensina mais ainda. José nos ensina que a razão acompanha a fé. A fé não dispensa a razão, a fé não dispensa a inteligência. Quem quer dispensar a razão vai viver uma fé inconsciente, uma fé sem sustentáculo, uma fé sem raiz, uma fé ingênua, uma fé intimista. Então José nos educa para a íntima relação entre fé e razão. São Pedro vai pedir que nós devemos colocar mais inteligência na nossa fé. Colocar inteligência na fé, repita. Colocar inteligência na fé significa como eu posso viver melhor a minha fé, como eu posso melhor testemunhar a minha religião, como eu posso mais testemunhar a minha espiritualidade. Quando fazemos isso, quando nos questionamos, nós estamos colocando inteligência na nossa fé. Quais são as consequências do meu culto? Quais são as consequências da minha espiritualidade? Quando nós nos questionamos sobre isso, estamos colocando a inteligência na nossa fé. Mas vai além. Enquanto pensava nisso, significa que José está preocupado e busca uma resposta para o seu problema. Caríssimos irmãos e irmãs, todos nós somos chamados a nos aplicar na busca de solução para problemas. Não basta rezar, não basta suplicar a Deus, é necessário colocar a inteligência para funcionar, é necessário pensar como eu posso crescer, como posso resolver esse problema, como posso amar mais a minha igreja, como posso me engajar mais, como posso fazer mais pelo meu povo. Caríssimos irmãos e irmãs, se nós nos aplicarmos todos nós a reflexão sobre os problemas, nós teremos muitas soluções maravilhosas. Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos então aí muitas e muitas reflexões, atitudes e virtudes de São José. Peçamos a Ele que interceda por nós, para que possamos viver uma fé dinâmica, alegre, viva e profundamente capaz de buscar problemas para nós e para os outros, para a igreja e para o mundo. Que São José nos eduque para a resiliência, a capacidade de superar-nos para manter a nossa fé e a nossa integridade. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Viva São José!